Você já se perguntou o que faz com que uma vítima passe um longo período num relacionamento abusivo? Você acredita que ela busque esse tipo de relação? Que ela goste de sofrer violência? Ou que seja falta de opção? Você pensa dessa maneira? Deixa eu te contar qual é a minha opinião sobre isso e o porquê eu acredito que as vítimas permaneçam tanto tempo nessas relações. Todo relacionamento abusivo tem uma questão que eu acho estruturante, essencial. E é essa questão que eu acredito que mantenha as vítimas fixadas nesses agressores e nesse ciclo interminável de abuso. Vocês já ouviram falar em adestradores. Os adestradores, eles ensinam um conjunto de, eu vou dizer, comportamentos aos cachorros. Vamos colocar os cachorros, né, como exemplo. Eles ensinam os cachorros a se comportar de uma determinada maneira e nesse aprendizado pelo qual os cachorros passam, os adestradores também fazem com que esses cachorrinhos tenham seus comportamentos negativos extintos. O que isso significa? Que os adestradores, eles recompensam os comportamentos positivos dos cachorros, punem os comportamentos que são nocivos para os seus tutores e, de alguma forma, não incentivam os comportamentos que não são tão ruins assim. Vou trazer isso para o relacionamento abusivo agora. Parceiros abusivos agem dessa mesma maneira com suas vítimas. Eles tratam bem a vítima na hora em que ela faz aquilo que o parceiro abusivo quer. Eles punem com xingamentos e ofensas na hora em que a vítima não faz o que o parceiro agressivo quer. E eles punem com o silêncio quando a vítima se recusa a aceitar a punição psicológica ou moral, as ofensas e os xingamentos. Além desses 3 comportamentos específicos, durante esses intervalos entre um tipo de violência e outra, os parceiros vão minando a personalidade da vítima com os abusos do gaslighting, que é quando esse parceiro faz com que a vítima se sinta louca, ou seja, fora do seu juízo normal. Eles agem com pequenas punições, como pequenas grosserias, pequenos silêncios, apenas porque eles querem que a vítima fique confusa com as suas atitudes. Além do gaslighting e desses pequenos abusos, esse parceiro começa então a testar a vítima para saber se ela vai agir ou não da forma como ele a está educando, condicionando. Então, se ele já disse 1, 2 ou 3 vezes que ela não pode sair usando a saia curta, por exemplo, e ela sai usando essa saia porque ela é uma mulher que tem consciência de que ela tem direito a usar a roupa que quiser, por exemplo, ele pode nem cometer o tal do abuso psicológico direto, né, com as ofensas, mas ele pode, por exemplo, fazer a agressão passiva, tentando de alguma forma mostrar para ela que ele não gostou do comportamento dela de usar a tal da saia. Ele chegou mais tarde, bem mais tarde, não se preocupou em avisar, chegou de madrugada. Se ela demonstrou algum tipo de descontentamento, se ela deixou claro que esse comportamento dele a incomodou, ele pode, por exemplo, chegar para ela e falar que ela está criando caso por qualquer coisa e que ela só sabe brigar e que ele não tem direito a ter a vida dele, que ele estava trabalhando, por isso que ele se atrasou,
ou que ele só estava com os amigos e por isso então ele se atrasou ou chegou de madrugada, e passar ali um dia fazendo uma mini greve de silêncio, uma mini punição de silêncio. Por quê? Porque quando ele faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele está dizendo para ela: você está vendo que quando você reclama do meu comportamento, você perde a minha presença, porque eu fico em silêncio ao seu lado, dentro de casa, independente de estarmos aqui no mesmo ambiente, eu ignoro você, falando apenas o essencial, o mínimo que um casal pode falar dentro de casa. Ou então, quando ele se sente inseguro, por conta de ela estar se sentindo muito bem, trabalhando, tendo amigos, saindo, convivendo com outras pessoas, ele pode começar a agir de maneira sutil, manipulando a vítima para que ela se sinta culpada por ter uma vida independente, apesar de ser casada. O que seria isso? Dizendo que essa amiga não é tão bacana com ela, dizendo que esses amigos não são verdadeiros, que passam a ideia ou a imagem, né, de que são falsos. Mostrando, por exemplo, que eles não aceitam o fato dela ter um relacionamento tão bacana e que por isso é que eles a levam para o mau caminho, para que ela comece aos pouquinhos a duvidar dessas amizades, para que ela aos pouquinhos comece a acreditar que talvez ela deva se afastar dessas pessoas. Então, vejam, ele condiciona punindo aquilo que ele não quer que a parceira faça, ele condiciona agredindo quando ela se queixa do comportamento dele, ele coloca ali pensamentos intrusivos de que ela não tem uma saúde mental bacana, ele coloca pensamentos intrusivos e paranoias de que os amigos não gostam dela de verdade, que só querem estar com ela porque não respeitam o relacionamento que ela tem. O condicionamento que parceiros abusivos fazem, né, durante toda a existência desse relacionamento faz com que a vítima, no final, depois de algum tempo, esteja agindo como se ela não fosse mais ela. Depois de um longo período de relacionamento, a vítima se tornou um boneco de cera moldado pela pessoa abusiva para agradar a pessoa abusiva. O que significa isso? Ela nem sabe mais que não precisa agradá-lo, que ela nem sabe mais se ela quer ter esses amigos ou se ela quer ter amigos, que ela nem sabe mais que gosta de usar saia, que ela nem sabe mais qual é o tipo de comida que ela gosta de comer, porque ela é trabalhada e moldada de tal forma, com todos esses comportamentos, com as manipulações, com as punições, com os momentos de ternura que pessoas abusivas também têm, com as desqualificações, as invalidações. Isso tudo faz com que a vítima esqueça quem ela já foi um dia. Tudo isso é usado para que a vítima acredite que tudo aquilo que a pessoa abusiva faz e diz seja realmente o que ela gosta de fazer, ou o que ela não gosta de fazer, ou o que ela não deve fazer. A pessoa abusiva, aos poucos, ela vai não só deteriorando a saúde mental da vítima, como ela vai esvaziando. Imaginem que a vítima é um vaso. Durante esse relacionamento, o parceiro abusivo esvazia esse vaso de tudo que já existe no vaso. E ele vai inserindo ali tudo aquilo que ele quer que o vaso acredite que é dele. Quando, na verdade, tudo que está sendo inserido ali é o que a pessoa abusiva quer que o vaso seja. Aí o relacionamento acaba.
Como é que as vítimas estão? Confusas. Não sabem mais quem são. E como eu escuto isso? Eu não sei mais quem eu sou. Eu não lembro mais do que eu gosto. Imaginem num relacionamento que dura 15, 20 anos, o tamanho do estrago que causa nessa vítima. São pessoas que se tornaram tão destituídas de sua própria personalidade, são pessoas que foram privadas da sua própria personalidade, do seu próprio desejo, e foram completamente forçadas por esses comportamentos de condicionamento a esquecer aquilo que já foram um dia. O relacionamento abusivo, ele não é covarde somente por conta de todas essas violências horrorosas que já existem. O relacionamento abusivo, ele é covarde porque ele deixa para trás um rastro de destruição na vida dessas vítimas, na saúde mental dessas vítimas. O que eu mais vejo são pessoas que já terminaram seus relacionamentos há vários anos e ainda assim continuam destruídas emocionalmente. E aí você pode perguntar, mas essas pessoas são fracas? Eram fracas? E eu vou dizer, não. Eram pessoas fortes, eram pessoas inteiras. Todo mundo tem algum problema, ou alguns, não é? Mas eram pessoas inteiras, que foram fragmentadas no decorrer da relação. E por isso, eu acredito que esse tipo de relacionamento é muito covarde. Em primeiro lugar, porque é o tipo de relacionamento onde um parceiro domina o outro. Em segundo lugar, porque é o tipo de relacionamento onde um parceiro acredita que o outro deva ser um boneco moldado à sua preferência. Ou seja, o outro não tem direito de ser o outro. O outro tem que ser aquilo que eu acredito que o outro deva ser. Além disso tudo, ser muito violento para a vítima, o parceiro abusivo ainda acredita que pode cometer as violências. E acredita que a vítima é sempre a responsável por todo tipo de violência que o parceiro abusivo cometeu. Então, existem tantos motivos para que a gente fale sobre relacionamentos abusivos, para que a gente fale sobre a violência contra as mulheres, para que a gente fale sobre a violência doméstica, para que a gente denuncie esse tipo de relacionamento. Porque só as vítimas sabem todo o sofrimento que elas vivenciaram, todo o desespero, toda a dor, todas as vezes em que elas se sentaram para chorar, todas as vezes em que o desespero batia e elas sequer entendiam que elas só precisavam dizer: chega, eu não quero mais, e eu vou embora, e eu vou procurar a polícia, ou eu vou procurar a minha família, ou eu vou procurar os meus amigos, e chega, acabou. Depois de um certo tempo, as vítimas simplesmente esquecem que elas podem só dizer: eu não quero mais, e passam a acreditar que elas são obrigadas a viver nesse tipo de relacionamento, que elas não têm para onde ir e que elas não têm com quem contar. Isso é ou não é uma covardia? Conversa comigo, me diz se você gostou desse vídeo, me diz se não gostou, mas se gostou, se não gostou, se inscreva no canal, tem outros vídeos bacanas aqui. Aciona ali o botãozinho de receber notificações quando tiver um vídeo novo. Curte, comenta, isso só vai fazer com que a plataforma entregue mais esse tipo de vídeo para você.
tá bom? Um beijo e até a próxima.